Apresentando Duas na Tri. São 15 horas e 10 minutinhos. 15 e 10, já estamos com os nossos convidados aqui. Já já a gente apresenta. Um pouquinho de história para vocês, né? Na década de 1980, quando o tema ecologia era pouco cultivado no Brasil, foi plantada a semente do poema, o Programa Objetivo para Ecologia e Meio Ambiente. Em 1985, a ecologia entrou na sala de aula do Colégio Objetivo como disciplina do ensino médio. 2 anos depois, a sala de aula saiu a campo. Os alunos coletavam e analisavam o lixo do Lago Paranoá de Brasília. Navegavam em um aerobarco construído pelos estudantes de engenharia Objetivo, que viria a ser a futura Universidade Paulista, a Unip. Em 1988, olha, nós estamos falando lá para trás, hein? O Objetivo já implantou a Escola do Mar em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Lá, os alunos cuidavam do berçário das espécies marinhas, para quem não sabe, é o manguezal. Ensinavam os pescadores a preservar o meio ambiente, cultivavam uma fazenda marinha para ajudar as populações locais. Antes de navegar pelo mar, os alunos procuravam os rumos do vento na estação meteorológica da escola. Em 1989, o Objetivo abriu a Escola da Natureza, em plena selva amazônica, próxima a Manaus. A bordo do barco escola, os alunos saíam ao encontro das águas e da exuberância da floresta. Botos cor-de-rosa, jacarés ao sol, macaquices, casa da farinha, aves alvoroçadas na hora de dormir, salvar filhotes de pássaros que não conseguiam voar e caíam no rio. Era assim que os alunos extraíam o conhecimento da vida. A Escola do Mar hoje recebe os filhos, nós estamos falando de tanto tempo atrás, os filhos desses primeiros alunos que lá estiveram. No barco Escola da Natureza, pesquisadores da Unip, acompanhados do Dr. Drauzio Varela e de parceiros internacionais, desenvolvem estudos com plantas medicinais. Nesse sonho do Objetivo e da Unip, já embarcaram, entre outras personalidades, o deputado Ulisses Guimarães e a esposa, Dona Mora, o indigenista Orlando Vilas Boas e o doutor Robert Gallo, um dos descobridores do vírus da AIDS. Sim, o poema deu frutos. E como deu, né? Nós estamos recebendo aqui dos assumidares nesses assuntos, aqui no estúdio da Tri, Carlos Freitas, biólogo, coordenador e professor da Escola do Mar, e o Wilson Malavasi, que está aqui do meu lado, um dos fundadores da Escola do Mar e coordenador do projeto Florestas do Rio Negro. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra, depois dessa aula de história que a gente teve aqui. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, graças a Deus. É uma honra também estar aqui e falar sobre os projetos ambientais do Objetivo é gratificante, né? Muito bom. Professor. Também Professor Carlão, viu? Carlão. Não vem com essa história de Carlos Freitas, não. É Carlão, né, não, Wilson? Hoje, sempre foi. Hoje Carlos Freitas é mais apelido. Carlão é o nome oficial. Então, realmente é um prazer. Aos nossos ouvintes também uma boa tarde. É um prazer poder aqui estar repartindo com vocês toda essa experiência nessa parte de didática educacional prática, né? Uhum. E há quantos anos você está com esse projeto, Carlão? Nós estamos desde 1988, né? 29 anos que nós desenvolvemos. Você entrou logo que começou? Sim, logo perto do começo. E como é que foi o começo, Will? Você tá antes dele ainda? Se ele está no começo, você está antes dele. É um pouquinho antes, não muito antes, né? Na realidade, especificamente foi em outubro de 88. E o Carlos, com a capacidade dele, né? Ele começou no comecinho de 89, né? E como é que foi esse começo, Wilson? Assim, nós estamos falando de 88, né? Quer dizer, o termo ecologia ainda não era assim como se fala hoje, né? 88 era muito diferente a realidade, né, Wilson? É verdade. E isso, depois da implantação do objetivo da ecologia, o DIGENE teve a ideia dessas as escolas ambientais, né? Começou, na verdade, no projeto Paranoá, em Brasília. Depois de 88, a Escola do Mar em Angra dos Reis, e 89, a Escola da Natureza em Manaus. E ele pediu que a gente arrumasse um lugar em Angra dos Reis, que é um local
bonito, né? De uma água limpa e de muita floresta. E existe ali um berçário ecológico, né? Que a Silva já fez alguma colocação em relação a isso. Eu aprendi que essa semana. Dona Sandra, Não é assim também, Dona não. Sandra Miessa está Que é o explicando mangue. pra gente. Então a gente tinha lá, a gente tem ainda, continua, o Carlos pode falar melhor isso para vocês. Durante uma semana o aluno fica lá e tem várias aulas, né? Não é um curso de ciências do mar e meio ambiente, né? Mais preocupado com a preservação do meio ambiente, né? Porque Professor. você falar em ecologia 2017 virou meio palavra de ordem, né? Só Todo se mundo- fala em todo ecologia. mundo fala Imagina. em ecologia. Até porque a gente necessita falar de ecologia pelas próprias coisas que nós já fizemos com o planeta. Mas já 30 anos atrás, a gente já falava de ecologia. Mas não é ecologia livresca, não é simplesmente chegar um professor, abre o caderno, página 5, olha a fotografia. Não, que ele realmente pudesse ver a ciência como ele acontece. Uhum. Isso é trabalho de campo, observações, isso é transformar o nosso aluno em um pesquisador. Então ele passa exatamente essa semana com a gente. Ele fica uma semana lá, Carlão? Fica uma semana. Ele chega segunda-feira, tá, pela parte da tarde, ele sai em sábado de manhã. Tá. Então nessa semana eu costumo até brincar com eles. Quando você desceu daquele ônibus, você já deixou de ser seu aluno. Você é o aluno pesquisador, você é a minha equipe de pesquisa essa semana. E como tal, a gente vai desenvolver todo um trabalho de pesquisa com eles. Agora, peraí. É lá que eles chegavam com prancha? É isso? Porque antes de começar o programa, o Wilson estava falando assim que quando esses alunos iam para Angra dos Reis, eles já iam com prancha, com tudo, achando que iam passar Rio uma de semana Janeiro, de né? férias, é? Tem aí, É isso? existem É essa algumas parte aí que ideias, entra né? você? Algumas histórias e algumas coisas mais pontuais de que garoto com 14, 15 anos, vamos pra praia. Escola vamos do Mar, Rio de Escola do Janeiro, Mar. Angra. Janeiro, Angra. Eu vou pra praia. Tudo, né? Mas a prancha ficava no cantinho, aí até o dia dele ir embora. Porque ele não saía. Continua, professor. Essa visão exatamente que a gente trabalha com eles. Isso é que eles têm não a microimagem ecológica, sabe? Eles vão para atividade prática com a gente, vão estar lá no mergulho. É bacana o aluno saber que isso aqui é um ouriço, é uma estrela. Mas a gente quer mais deles. A gente quer saber por quê, quer que eles entendam por que a estrela estava naquele lugar, por que o ouriço estava naquele lugar. Exatamente, eu quero que eles saiam de lá, no final do curso, e eles possam chegar em qualquer região litorânea desse país, olhar... Reconhecer tudo. Exatamente, ver características ambientais. Até para ver se, de repente, existe algum desequilíbrio ecológico. De ele olhar para uma região e dizer, vai ter tal animal ali. Então, muitas vezes, quem está do lado dele fala, como é que você sabe que tem isso? Você nunca veio aqui. Mas está vendo? Lá é característica de batimento de onda com a areia, é mais característico da espécie A. Esse ponto aqui é mais rochoso, é característico da espécie B. Então, por isso que a gente prioriza que o curso seja de uma maneira prática. Isso é a biologia marinha, por exemplo, minhas aulas são quase dadas todas dentro d'água. Então, preciso no mínimo O que é, professor? Vamos com calma. O que acontece com esses alunos? Eles chegam, eles mergulham junto, mergulham mesmo com tanque, mergulham com snorkel, mergulham... Não, como mais que é a feito? parte de mergulho livre. Tá entendendo? Na realidade, não o mergulho ele é aplicado à biologia marinha. Tá. Isso na Escola do Mar a gente sempre fala, é ciência, começo, meio e fim. Então nada vai chegar lá para eles, ninguém vai dar um objeto para eles, identifica o animal que está aqui. Não, qualquer coisa que eles forem trabalhar, eles vão sair para campo, utilizar equipamentos, coletar o material, trazer para o laboratório e analisar. Tudo lá, Tudo lá. na Escola do Entendeu? Mar. Então, por exemplo, por que a parte de mergulho é importante? Porque eu quero que eles estejam dentro do ambiente com a gente. Então, eles estão dentro da água com a gente. Eles estão descendo, observando. E o que ele vê, o que ele toca, o que ele sente, isso aí ele nunca mais esquece. Complementando isso, desculpa, Malu. Não, Essa você é coisa- professor de mergulho. Você foi. Eu fiz meu Ele programa. preparava os meus alunos. Por isso que eu queria pegar essa deixa aí. Não, peraí, porque não é qualquer um que enfia. Eu não gosto de enfiar a cabeça dentro d'água. Não gosto porque você nunca fez isso. Não, A partir do peraí. primeiro momento Quando eu que fiz o você- snorkel a primeira vez, aí eu coloquei assim... Wilson, parece que é um outro mundo. Quando você já fez, Malu? Já. Quando Ah. você entra, aquilo é outro mundo. É Parece não, maravilhoso. É outro mundo. É outro Né? mundo. E essa coisa que o Carlos colocou, do contato é importante. Que até o momento, a maior parte, 100% talvez,
tenha tido contato através de uma revista, do próprio, de uma fotografia, de um caderno. E ele tem um contato direto com o animal, com o ouriço, com a anêmola, com o coral-cérebro, com a veia tartaruga. Então, são coisas inesquecíveis, né? Então, essa coisa do mergulho é um apêndice, né? Ele faz parte, não é um curso de mergulho. A Escola do Mar não é um curso de mergulho. O mergulho que é dado ao básico é justamente para que ele possa ter essa facilidade e saber como fazer um mergulho, como ele chegar perto de um animal e o que ele pode tocar. E se fala muito disso. O Carlos fez uma colocação do que por que a estrela do mar está ali, por que aquele ouriço está ali. E é colocado isso, o aluno pega isso na mão e eu tenho plena convicção de que de onde ele pegou é onde ele vai devolver. O próprio mangue, né, Wilson? Quando você olha o mangue... É um berçário ecológico. E a gente Carlos tem que vai falar sobre o desmistificar mangue. isso da cabeça do aluno. Porque muitos alunos chegam... Porque eu recebo aluno do Brasil inteiro. Que interessante. Eu sempre falo, a Escola do Mar, normalmente você monta uma escola para quê? Para os alunos. Sim. Nós montamos uma escola para os alunos, mas para os alunos de todo o Brasil, de todos os alunos da rede Objetivo. Então eu recebo o aluno de Mato Grosso do Sul, que tem aluno que nunca viu mar na vida. Sim. Tá entendendo? A ideia, por exemplo, de um aluno, de repente, de litoral aqui, é achar o mangue como simplesmente uma região que joga dejetos ou esgoto. Então ele não vê o mangue como é uma região, como o Wilson falou, de um berçário. Explica direitinho o que é o mangue, porque eu não sabia, fiquei sabendo essa semana. Exatamente. O mangue, qual que é o significado do manguezal o mangue é uma área de reprodução de espécies, como o Wilson falou, um verdadeiro berçário. Ali ele vai ter toda uma quantidade de vida, tá, de suporte de vida, inclusive, para as espécies virem desovar na região e os filhotes terem alimento para se desenvolver. Então, a extinção de áreas de manguezal não é aquela coisa imediata só que o pessoal até pensa, o siri que some, o caranguejo não vai ser vendido mais na estrada. Não, você tem toda uma gama de espécies, de repente, de peixe, que não vivem no manguezal, mas vão para o manguezal para reproduzir, para desovar. Porque eles sabem que ali vai ter uma proteção para os alevinos, que a gente chama, para os filhotes de peixe dele. Tá? Então, eles vão ali para desovar. E o que acontece? A questão da lama existe a matéria orgânica, mas como material nutritivo. Não tem nenhuma questão de saída de esgoto. Infelizmente, a gente não pode negar. Existem áreas que o pessoal, áreas mais próximas ao continente, que o pessoal às vezes aproveita e coloca esgoto clandestino saindo para dentro das áreas de manguezal, porque acha que o pessoal não vai notar. Mas causa extinção de várias espécies. E tem, é bacana quando você leva o aluno, a gente fala, vamos levar o aluno no manguezal. Aí a pessoa, vou pisar na lama. Não, eu quero mergulhar, né? Mas quando eles entram lá dentro, porque a primeira impressão é que não tem nada. Eu falo, olha aqui o manguezal, bacana, não tem nada, parece. Aí quando eles entram lá, começam a ver caranguejo, siri. Começa a entender, né, começa a entender. Ele pisa, ele anda dentro do manguezal. A gente caminha com o aluno dentro do manguezal. O aratu preto. Existem duas espécies, já tem mais comuns. O que é guaratu? Aratu. Aratu. É um caranguejo. É um caranguejo que vive em árvore. Caranguejo que vive em um caranguejo arborícola. Então, gente, eu já tinha medo do caranguejo embaixo, agora tem que olhar pra cima. No mangue, sim. A gente até brinca com eles, né? Aí o pessoal vê a árvore cheia de caranguejo. Tem pé de caranguejo. Né? Parece um negócio meio absurdo. Mas é uma espécie que adaptou a viver em árvore. No manguezal então a gente leva eles para conhecer, eles pegam os animais. O Wilson falou isso é importante, a gente levar eles... porque acontece, muitas vezes o aluno ele tem muito medo da natureza. Quem cria esse medo, na realidade, a gente tem essa ideia, é o cinema. Você já repararam que todo animal da natureza é vilão? O único bonzinho é o Homo sapiens, né? Você tem, né? O ataque do tubarão, da cobra, da piranha, do poodle sanguinário, né? Todos a natureza é vilã. Aí o Homo sapiens é sempre bonzinho. Então a gente leva eles para ver, exatamente para lá, tocar no animal, ver. Por exemplo, isso falou do ouriço. É muito comum, né? Não vou pegar no ouriço que ele vai soltar o espinho. Sim. O ouriço não é porco espinho, ele não solta o espinho. E não atira o espinho. Não atira o espinho. Eu já ia ficar com medo lá. Então a gente ensina eles como pegar, como manusear. Tá? E isso é importante também. Ele não atira Não atira, não.
Mas isso não é você que só Isso é pensa, não, né? ótimo, Quantos Eu pensam nunca assim? mais vou esquecer isso. E aí você vai despertando a consciência, né, Wilson? verdade. Quer dizer, o aluno, ele olha para aquilo de uma forma diferente. Esse olhar é educado, é educar o olhar, né, Wilson? Exatamente. Essa colocação do animal dentro da água, do ataque do tubarão, da mordida da moreia. A moreia é um tipo de uma cobra, vamos dizer assim. É muito fantasioso, né? Porque o animal está se defendendo, ele não está atacando. Depende muito de como você chega no animal. Como você chega no tubarão, 450 espécies de tubarões no Brasil. Então, depende muito como você se aproxima. O tubarão, por exemplo... Já aconteceu com você? Eu Sim. fiz vários mergulhos com tubarões. É mesmo? Vários. Silvia, De alimentar tubarão. É mesmo. e você não tem medo do Mas- tubarão, mas- Wilson? Mas fala que não foi lá em Angra. Não foi. Não pode explicar, né, pelo amor de Gabriel? Se você analisar bem e perceber como que foi feito o ataque do tubarão, o que o tubarão atacou de que forma? Ele abocanhou a perna do surfista. Ele não comeu a perna do surfista, ele abocanhou. Para ele, aquilo lá, a gente fala muito disso também, um surfista em cima de uma prancha, batendo os braços ou as pernas. Para o tubarão aquilo, ele pode perceber ou achar que aquilo é uma tartaruga. Entendi. A prancha é a barriga, é a parte de baixo da tartaruga. As patinhas Faz da tartaruga sentido, são... é. Então ele vai lá e abocanha. Então ele percebe que aquilo não faz parte da cadeia alimentar. Ele solta, ele não come aquilo. Então ele foi se alimentar. Então, dependendo muito do local, ele está indo para uma região que ele precisa se alimentar. Então ele ataca dessa forma, mas não que ele atacou o banhista. Não é? O ser humano, a gente, da mesma forma que o tubarão é estranho para a gente é estranho para ele. A moreia é a mesma coisa, enfim. Então acho que você tem que tomar cuidado muito com as coisas de que você está vendo, de como você está vendo, e preservar isso, né? É o que a escola faz. Mostrar a realidade para eles. Não no caso exatamente como em Angra não tem tubarão, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, em Angra, a escola promove cursos, então, de tudo isso que a gente falou, de ecossistemas, planctologia, olha que tudo que é abordado, meteorologia, aquacultura, manguezal, mergulho, ensina a preservação ambiental. O que mais, professor? Quais são os outros conceitos Né, a parte do ecossistema. que aprende na Escola do Na Mar? verdade, são tudo interligados, né? A gente tenta, nesse prazo que ele é teoricamente curto, uma semana, tentar ele ter o maior contato possível com tudo que faz parte da questão do ecossistema marinho. Então, por exemplo, plâncton, desconhecidos, são organismos microscópicos, mas que são base de cadeia alimentar. Então a gente está intimamente ligado a toda a parte de evolução, de quantidade de animais, principalmente de peixe, à presença ou não de plâncton. Então a gente leva eles para campo, mas aí é aquilo que eu falei para você no início. É ciência, começo, meio e fim. Eles vão para campo, utilizam uma rede especial de coleta que a gente chama de rede de plâncton. A gente ensina o que é o material, dá na mão deles, eles vão em campo, tentativa e erro, tem vezes que algumas coisas dão errado, mas já por que deu errado? O outro, porque eu fiz da outra maneira e deu certo. Então, a gente estimula também a ver muito essa troca de informação. Então, eles coletam o material, aí trazem para o laboratório, vão analisar. Então, é importante sempre que a gente mostre que, primeiro, que ciência não é um bicho complicado. Porque às vezes a imagem que eles têm é que é uma coisa assim, muito difícil de se fazer. Não, ela tem algumas sequências, de alguma metodologia, mas não é nada que não seja inacessível. E a outra é a própria praticidade, isso aí, de que maneira a cada coisa que a gente aprende está interligada na nossa vida. Agora, Wilson, aí pegando a questão histórica do objetivo, aí de Angra, aí foi criada a Escola da Natureza em Manaus. Exatamente. Como é que foi isso? Você tem dois vertentes aí, né? Você é voltado para a ciência do mar e meio ambiente, por causa do mar, por causa de ecossistema, que também existe na Amazônia, o tipo de água diferente, sendo para a Escola da Natureza, que é outro ambiente, né? Você está falando mais da parte de botânica, parte de animal, parte de pássaro. É diferente, a visão é outra, né? Então você está lá, você vai falar sobre o encontro das águas, você vai falar sobre a caça do jacaré, captura do jacaré, caça do jacaré, que nada mais é do que focagem do jacaré, que a gente chama, e trazer o jacaré para o barco, mostrar
como se é um jacaré macho, se é fêmea, o aluno tem esse contato. Você tem o Encontro das Águas, que é o Rio Negro com o Rio Solimões, que O forma Encontro Rio das Amazonas. Águas É deve fantástico. ser... Wilson, conta pra gente, não dá pra descrever, assim... É muito difícil, né? Descrever é difícil. Você tem, paralelamente, uma distância enorme entre o Rio Negro e o Rio Solimões. Eles vão descendo paralelo, eles saem de Peru e Colômbia. E eles vão descendo paralelamente uma distância muito grande. E formam o Rio Amazonas na parte de Manaus, já depois do porto de Manaus. Aí esse Rio Amazonas vai embora durante vários, que é o segundo, é o maior em volume de água que existe no Brasil, no mundo, aliás. É o maior em volume de água. Aí ele forma o Rio Amazonas e vai embora. Eles falam do Rio Negro por ele ter uma cor escura. Por que é escura? Né? A água é preta? Não, a água é branca. Né? O Solimões é um café com leite. Então o Rio Negro não é negro? Não, ele não é negro. Ele tem escuro cor. por quê? Ele é escuro por causa que ele é um rio caudaloso, um rio que desce devagar, não é um rio lento. E essa lentidão, quando as folhas das árvores caem na água, elas vão para o fundo. Quando elas vão para o fundo, Escurece. tem a decomposição do verde da planta, da folha, e ela fica preta. Se você pegar uma folha e botar dentro de um recipiente e deixar lá durante sei lá quanto tempo, ela vai escurecer. Sim. É isso que torna o reflexo do sol na água, reflete o quê? O negro da folha. Da folha que caiu. Da folha que caiu, porque ela não desce com o rio, ela vai para o fundo. E essa quantidade de folhas é enorme. Então ele parece que é um rio negro, que a água é negra, né? Que a água é escura. Então Na vem o verdade, Rio Café não. com Leite com o Rio E Negro. o café com leite, por que ele não é negro? Porque o rio Solimões é um rio bravo, que desce com muita força. E quando ele vai descendo, ele vai esbarrancando as beiradas, que tem o quê? Barro. Barro. E o barro que cor é? Marrom. Então ele vai misturar com a água que é clara, como o negro, e ele é só escuro por causa da folha, e o rio Solimões vai misturando o barro com a água que é branca também. Então, por isso ele tem essa cor. E aí, depois lá embaixo, forma o Amazonas, e as águas não... Elas não se encontram, elas não misturam a água com o negro Solimões. Isso é uma coisa da própria natureza, não tem explicação para isso. Não mistura. Rio Negro e Solimões não Não, você mistura. vê aquele vai durante uns 4, 5 quilômetros sem misturar uma com a outra. Você vê aquela coisa, coisa em né? fotos que vai separando. Esse aqui é o negro e aquele é o Solimões. Depois o Amazonas ele passa a ser uma cor só. Que coisa fantástica. É muito bom. E assim, e é exatamente essa exuberância da floresta, né? E aí vocês foram levando os alunos por muitos anos. Depois também levaram alguns convidados ilustres, né? Doutor Ulisses, Dona Mora. Ainda voltando para o aspecto do aluno, quando a gente fundou a Escola da Natureza em Manaus, a gente tinha uma base em que a gente ia para o barco e voltava, como é o caso da Escola do Mar. Você tem essa facilidade na Escola do Mar, porque tudo é próximo. E em Manaus não, na Amazônia é diferente. Os lugares, o Encontro das Águas, a Navilhanas, o Boto, a focagem do jacaré, o deslocamento é muito, muito distante um do outro. Então o que a gente fez? A gente adaptou um barco, que é um barco de recreio para quem mora lá, que leva as pessoas para baixo para cima, com redes. Barco da Unip. Barco da Unip, que chama Escola da Natureza, inclusive. E a gente adaptou esse barco para camarotes com ar-condicionado e laboratórios, para fazer com que a escola fosse uma escola flutuante, né? O aluno entra na segunda-feira no barco e só sai no último dia para vir embora para casa. Então ele passa a semana toda se alimentando, claro, café da manhã, almoço, janta, e fazendo o curso que é esse curso voltado mais para a parte de botânica, para a parte das aves, para ver o conhecimento do encontro das águas, a focagem do jacaré, o pássaro, por exemplo. A gente aconteceu de ter pássaro que caiu na água por um descuido qualquer, ou foi atingido e o aluno foi lá, a gente pegou, trouxe para a borda, cuidou dele. Isso é uma coisa Isso já se inesquecível. vão quantos anos isso já tem lá Desde na Escola da 89. Natureza? Desde 89. Olha, só um pouquinho de história aqui. Com mais de 150 expedições à Amazônia, o Projeto Rio Negro completa 20 anos. A Unip, Universidade Paulista, com o barco Escola da Natureza, está à frente desse trabalho que procura nas plantas a cura de várias doenças, entre elas o câncer. Fala um pouquinho desse... Dentro dessa coisa
da vontade de se fazer as coisas, e a gente já tinha o barco, ainda temos esse barco, ainda tem esse projeto de pesquisa. E hoje mais do Os que alunos- nunca utilizado, né, Wilson? Muito utilizado. E a gente teve uma visita do Robert Gallo, que você já mencionou, e conversando com o Drauzio. Que é um dos... Ele que descobriu O vírus do vírus da AIDS. Houve essa pergunta porque a gente usava exatamente com os alunos para esse curso. E nessas visitas, desses visitantes foi o Robert Gallo, Isso, né? exatamente. Então, assim, começou, pelo que eu sei de história, já estou há algum tempinho também É no clube, verdade. mas de tanto que o Wilson conta, alguma coisa eu aprendi. Eles começaram a convidar, iam os alunos, mas também iam outros convidados, porque era algo que chamava muita atenção dos pássaros, né, Wilson? Eu lembro de você contando... Tivemos várias expedições com esse barco, né? A Amazônia é um atrativo muito grande, né? Ela chama muito isso. E o barco Escola Natureza já teve várias pessoas e vários projetos. A gente já teve um filme que chama História do Rio Negro, teve livros sobre a Amazônia em Falta cima nós do duas, barco. né? Falta. Nós duas precisamos... na tri lá. A duas na tri precisa ir para a Amazônia. Essa coisa do Robert Gallo, e nessa conversa com o Drauzio, veio a pergunta como a gente usava o barco, com que finalidade, ou então a própria floresta. E o Drauzio ficou com aquilo na cabeça e comentou isso com o nosso reitor, que é o professor Dr. João Carlos de Gênio, de que a gente podia usar melhor isso, a Amazônia, de uma forma científica. Então o Gênio topou a ideia e falou, vamos fazer. E daí começou esse projeto, que é o Projeto Rio Negro, que a gente chama, que é de coleta de plantas lá na Amazônia. E como que é feita essa coleta? Qual que é o processo para fazer essa coleta? Nós somos uma equipe, né? Somos em equipe tanto de terra, que é o laboratório, que a gente tem um laboratório na Unip de Manaus, um laboratório aqui em São Paulo, que é aqui na Paulista, e o barco, que a gente faz as coletas periodicamente, por volta de, em média, 40 dias, 4 vezes durante cada semestre. A cada 40 dias, mais ou menos, a gente faz uma coleta. Em Brenha, na selva, com o barco Escola Natureza, eu, o Drauzio, o Matheus Paciência, que é um botânico, o Osmar, que é um mateiro, você precisa ter um mateiro que tenha conhecimento de subir nas árvores para fazer coleta, e o Sérgio, que é a parte do farmacêutico. A gente faz essa coleta, traz para o barco, no barco tem um laboratório, dentro desse laboratório a gente já faz uma separação do que às vezes tem alguns animais, ou então extratos que a gente não vai precisar, a gente faz essa separação dentro do barco, vai para o laboratório em Manaus. Nesse laboratório esse material é secado, é moído, e esse pó a gente traz para o laboratório aqui em São Paulo. E dentro disso tem uma parte que é para o herbário, que é tipo de um arquivo daquilo que foi coletado. A gente está hoje por volta de umas 16, 17 mil espécies para o laboratório, para o herbário. E para o laboratório a gente tem umas 7 mil espécies já. E algumas com princípio ativo, outras não. E aí é que se faz, daí se dá continuidade do que o resultado disso. Em 2007, a gente estava comentando sobre isso, a gente teve uma parceria com o Sírio-Libanês, o Hospital Sírio-Libanês, que também tinha essa ideia, mas se eles fossem começar naquela época, eles estariam 15 anos atrás da gente. Então, se associaram a vocês. Se associaram a gente. A Unip. É um projeto fantástico e quem financia isso é a própria Unip, né? Não tem nada de fora. O Carlão, e aí lá para Manaus, aí você não vai não, você só fica em Angra mesmo. Eu fico mais em Angra mesmo. Mas conhece Manaus? Já foi nesse... Não. Não foi. Não fui. Ah, mas que interessante, Wilson. E aí, assim, você tem um dado, né, Silvia? Não, quando você estava falando de todo esse processo, né, recolhe, aí passa pelo laboratório lá em Manaus, vem para cá, e aí de onde são tirados os extratos, é isso? Exatamente. Quando fala extratos, a finalização é aqui no laboratório da em São Paulista, Paulo. aqui em São Paulo. Então, aqui tem um dado que são 2.500 extratos só da floresta amazônica que já estão catalogados. Vocês imaginam que 2.500 extratos estão catalogados. Foram encontradas atividades em pelo menos uma centena de extratos. Atividade significa que eles são para alguma coisa. É um princípio ativo que dá um resultado positivo.
Nesse momento, existem 5 estratos. Olha só a importância desse projeto, gente. Nesse momento, existem 5 estratos com atividade alta contra células malignas, que no caso é o câncer. Exatamente. E 6 estratos contra bactérias resistentes. Esse é uma agulha no palheiro, isso, né? O Drauzio apresentou esses dados recentemente. Exatamente, não tem como negar isso. E é a procura, é o projeto científico feito pela Unip, né? E se vai ter um resultado positivo ou não, faz mais de 20 anos que a gente está aí até agora, a gente infelizmente não encontramos nada que pudesse vir um dia ser comercializado ou virar ser remédio. Mas não é assim, por exemplo, não é uma planta que vai curar o câncer, né? Não. É o que você falou, é uma busca de uma agulha em palheiro, de Exatamente. É um processo muito complexo. É complexo, demorado e é um tiro no escuro. Mas alguém tem que tomar a iniciativa de fazer isso, né? E a Unip tomou já há 20 anos atrás, mais de 20 anos. Essa coisa de você procurar e se vai ter algum resultado, não se sabe. Meus Faz parte filhos, da ciência, meus netos, quem sabe um dia pode ser que eles venham a desfrutar disso, mas a gente não pode de antemão falar, olha, conseguimos e daqui 2 anos a gente tem alguma coisa. Mesmo a gente fala muito disso e depois de você ter conseguido que tivesse algum resultado positivo, até ele vir a ser comercializado, demora em média 10 anos. Como é lento, né? É Wilson, muito lento. isso. Mas muito aí, burocrático. para caminhar 2000 passos, tem que ir, né, Wilson? E alguém tem que tomar a frente disso. E, no caso, a Unip tomou esse... Tomar a frente e custear isso. Custear, né? Porque esse barco custa, não. Não é cada viagem que a gente faz tem um valor, é óbvio que eu não Não estou aqui para apresentar custos, né, Wilson? Exatamente, mas e que o Digênio topou e vamos fazer até quando for necessário, até quando ele permitir que seja feito. E é o que o Dr. Drauzio falou na entrevista que ele deu para a gente, concedeu para o Opinião Livre. Ele falou que as pesquisas continuam porque de repente acontece. De repente acontece. Você não pode... a gente traz de novo para a reflexão da vida, a gente não pode parar. Né? Aquela coisa do movimento, eles estão sempre indo lá, estão sempre pesquisando. E não é uma coisa fácil recolher esses extratos. Senão daqui a pouco não vai dar tempo de você contar. É difícil, às vezes eu olho contando que são árvores enormes, ou então, por causa dos rios, a dificuldade de se conseguir essas plantas. Você Conta tem, só um pouquinho bem disso. rapidinho. Então você tem a coleta de igapó e de igarapé, que são florestas inundadas, né? E as árvores 20 metros, 30 metros de altura, né? Então a gente faz em média duas embrenhadas na selva, né? dentro da mata. Uma no período da manhã, a partir de 6, 7 horas da manhã a gente sai do barco, faz a coleta, volta por volta de meio-dia, almoça, espera o sol abaixar um pouquinho, porque a gente fala da Amazônia, em torno de 30 graus, 35 graus. Nossa. Então, à tarde a gente faz uma segunda coleta, volta para o barco e assim a gente vai. Não é trabalhoso, mas eu acho que é gratificante, né? Vale a pena. Tem que valer a pena. E começa, né, o Carlão, juntar, por exemplo, para chegar no estágio, aí nós já estamos falando na ponta que é a questão científica, mas começa a desenvolver nesse aluno, né, de vocês de 14 anos. Esse incentivo, esse né? incentivo, né? Assim, é impossível, como eu costumo dizer, o aluno que chega na Escola do Mar na segunda, ele não é o mesmo que sai no sábado. Porque, numericamente, é muito difícil você imaginar que ele tenha tido contato tão intrínseco com a natureza, e isso não tenha feito despertar coisas dele. Às vezes são coisas que já estavam latentes lá. Só estava esperando um peteleco, né? Um toquezinho para se tornar presente. Então, a coisa mais bacana é a gente ver esse aluno, por exemplo, indo para uma praia lá com os pais dele no final de semana, né? Isso, de repente lá pega um caranguejo. Não, pai, não toca não, porque isso é uma fêmea. Mas como é uma fêmea? Não, pai, é assim. Tá. Então, ver aquilo que a gente está desenvolvendo, tá, hoje, ver, por exemplo, quer ver uma coisa muito comum? O pessoal fala assim, vocês querem fazer 30 biólogos a cada semana. Quando vocês levam os alunos para lá? Exatamente. Não é isso. Eu Não quero é. fazer 30 profissionais, futuros profissionais com ideias ecológicas. Então ele pode ser um ótimo engenheiro que vai se especializar em fazer propulsores menos poluentes. Porque ele viu a importância disso para a natureza. Ele estava lá dentro, ele vislumbrou.
Aliás, professor, tem um depoimento de um dos alunos, ou uma aluna, né, que é mãe. Hoje em dia, os pais estão levando Nós já os estamos filhos, tendo a geração né? dos filhos E falou dos filhos, que né? foi tão impactante essa ida para a Escola do Mar que ela se tornou bióloga. Quer dizer, não vou lembrar o nome agora, mas foi uma coisa bem importante. Eu já tenho alguns colegas hoje de profissão que já foram nossos alunos. Até isso demonstra que a gente está ficando bem velhinho, né? Logo ali, tá Carlão. passando. Mas isso é gratificante. Por exemplo, na época da Eco 92, o Wilson lembra, a gente teve um grupo que se formou chamado Poema. Poema. Né? Foi um grupo ecológico que se formou lá na escola. Entendeu? Então, isso é bacana. E fora o trabalho que a gente faz com as comunidades, por exemplo, né, com as questões das fazendas marinhas. Exatamente. Que a gente fazia o quê? Passar tecnologia de criação de mexilhão, de ostra. Para quê? Porque na época de defesa, que é uma época que não se pode pescar, o pescador tem uma alternativa. Para a comunidade poder se sustentar Mas foi sustentar. da própria natureza. Agora, por exemplo, é muito difícil você chegar para uma comunidade e dizer, vocês têm que fazer assim. Primeiro que eles te olham meio como doutor. Entendendo? Você é muito diferente. Tá Então, chegando como é que a aqui, gente trabalha com isso? Com a parte de educação, com o filho. A gente pegava os garotos, né, trazia para, vamos lá na escola, vamos ser estagiário. Aí ele via o processo funcionando, aí ele chegava em casa e falava, pai, sabe que funciona aquele negócio mesmo? E pode modificar, inclusive, o entorno, né, Wilson? Porque ali, essa Escola do Mar, ali no Mar de Angra, isso de alguma forma também deve influenciar as comunidades, não? Exatamente, é o trabalho que é feito com a escola. A escola faz esse trabalho com a comunidade. Ela ensina, é aquela coisa de não dar o peixe, é ensinar o cara a pescar. É o caso da mexilicultura, que é a criação de mexilhão, a ostreicultura, a criação da ostra, como é que é feito. A escola mostra isso. O Carlos estava fazendo a colocação primeiro para o filho, porque o pai é meio arredio. Então ele traz o filho para a escola e fala, vem, dá um pulinho aqui, tem uma turma, e ensina para o aluno. Isso faz parte da escola, isso aí faz parte da escola para a comunidade. Quando ele não puder pescar, por exemplo, ele tem um outro meio de sobrevivência. Ele pode se alimentar do mexilhão, da ostra ou da piscicultura, que também a gente mostra como ele pode fazer uma fazenda de criação de peixe. Interessante. Ao invés de você chegar e dizer que você não pode pescar, você tem que dar alternativa. Claro. E quantas, não, que vocês falaram Exatamente. aqui? Então, foi feito um trabalho. Hoje já está cheio de fazenda marinha na região de Angra. E acho que também teve um trabalho também, quando houve um vazamento lá, não teve um trabalho de vocês também? Ali tem um terminal da Petrobras, e um terminal de Petrobras é onde se abastece os navios, né, de petróleo. E não me recordo a época, em que ano exatamente, mas teve um navio que teve um rombo no navio, e teve uma vazão de óleo. E o terminal fazia parte disso, era próximo disso. E esse Mineral Star foi um aviso que a Escola do Mar chamou, inclusive a imprensa, para mostrar que estava tendo derramamento. Carregamento de carvão. De carvão, de carvão e minério. Especificamente no terminal da Petrobras, onde existe o abastecimento de petróleo, também existia isso. Quando se colocava uma mangueira mal feita, que ia o óleo para dentro, para o mar. E também avançava para o mar. Então, a gente, em colaboração, a Escola do Mar ressaltou isso. Falou, vocês não podem fazer dessa forma. Chamaram a atenção disso. E a partir disso, a Petrobras começou a fazer, toda vez que chegava um navio ali, uma rede de contenção entre a bomba e o navio, para que quando derramasse petróleo não espalhasse para o mar, ficasse contido ali. Olha que resultado bacana, né? Que é uma coisa simples. É uma coisa simples de fazer, e a escola mais uma vez cooperou para que não prejudicasse o meio ambiente. E eu só queria fazer um parêntese nisso que o Carlos falou, da escola, né? E a gente vivenciou isso, eu sei que já está quase no final, que é uma escola que o aluno chega de uma forma e vai embora de outra. Sim. E na hora de despedida, você vê o carinho que os alunos têm com os professores que estão lá, porque vivenciam durante isso 24 horas por dia praticamente. E por um motivo ou por outro, em alguns casos, a maioria dos casos, o aluno chega às lágrimas, né? E tem uma frase do meu reitor, doutor Digênio, que ele diz que acha que é marca, isso é uma marca para a gente, ele diz que acho que é a única escola no mundo que o aluno chora para não ir embora.
Ai, que lindo. E mexe com a sensibilidade do Ah, aluno, com né? Porque certeza. certamente ali diante daquela natureza toda. Vem a esse flor da pele. vem a É flor essa da pele. paixão, né, que vocês realmente transmitem nesses momentos, tanto na Escola do Mar, quanto agora mais na parte de E é pesquisa. apaixonante. Né? É que o pessoal fala assim, você não é semanas iguais? Nunca uma semana é igual a outra. Para você, Entendendo? para você, nunca é igual. Nunca não. É igual. E você já tem turmas já chegando? Esse ano já está marcado? Já tem gente chegando? Eu tenho, a partir da outra semana eu já estou com turma. Se eu tivesse com turma, eu não estaria aqui essa semana. Ah, é, Que porque bom. teve que ser convidado agora, porque assim, ou era agora, ou a senão outra semana a já semana, tô- e aí você fica completamente Aí fica a envolvido. semana inteira com eles. Carlão, a gente está finalizando e eu queria saber, assim, da sua experiência, assim, nesses anos todos, assim, o que mais te chamou a atenção do aluno, assim, que descobre esse mundo que se descortina na frente dele? Eu acho que é mudança. Eu acho que não tem outra palavra a não ser você ter um aluno entrando na segunda e ter outro saindo no sábado. Tá vendo? A gente Se perceber. transformar mesmo, né? A gente perceber que a gente é uma molinha que, sabe, a semente que a gente plantou. A gente costuma brincar que a Escola do Mar é uma grande árvore. Tá vendo? A semente foi plantada lá no começo com o Wilson, há 29 anos atrás. Essa árvore cresceu, essa árvore dá frutos a cada semana. E a gente sabe, o mais bacana é que esses frutos vão para longe, vão cair no solo, vão dar novas árvores, novos frutos, assim, sucessivamente. Então, a gente sabe que a ideia da Escola do Mar, ela não morre na saída da porta. Os alunos levam essa ideia, eles levam isso para frente, eles reproduzem isso. Então, sabe, aquela coisa do trabalho gostoso, você está deixando uma semente, você está fazendo a diferença. Você fez a diferença para esse aluno, você está fazendo a diferença para esse meio ambiente. É um trabalho que eu costumo dizer, eu trabalho exatamente onde eu quero, faço exatamente o que eu gosto e ainda me pagam todo mês. Isso é maravilhoso. Tá vendo? E Sem o dúvida. Wilson, e você que tem um filho, quantos anos está o Enzo? Vai fazer 7 dia 11 do mês que vem. E o que você quer deixar para ele, passar para ele nessa mensagem de você ser um precursor, né? Você que é um Que ele pioneiro. vá para a Escola do Mar Com certeza. e que ele dê continuidade ao meu trabalho no Projeto Rio Negro. Olha que bacana. Olha, lançando já o filho para a profissão. Que É verdade. maravilha. Que bacana. Essa coisa da escola, do quanto ela é gratificante, fica embrenhada na gente. É uma coisa que pega e eu estou já há algum tempo dentro do grupo e eu sei que isso para o pai é importante, para o aluno é importante. Não vou dizer que é mais porque é o objetivo, você está falando, não, porque é assim, é a vivência, é a realidade. Eu não estou dizendo nenhuma mentira aqui. A coisa ela é marcante, tão marcante na Escola do Mar, que nós já chegamos a pegar alunos que já tinham vindo 2 vezes e veio a terceira vez para fazer o curso. Olha E a que gente maravilha. criou o Angra 2, que é um extensivo do que se faz quando o aluno vai pela primeira vez. E estamos recebendo hoje pais querendo que a gente dê curso para o pai. Filho. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, é uma coisa, não precisa falar, não é? Então vá lá e veja que a verdade é essa. Né? E muito diferente do ambiente da sala de aula, né? Você Claro, imagina assim, olha. com quadro, A vivência, né? né? Quer dizer, a A vivência, vivência. deve ser outra completamente, né? Eles É devem. inesquecível e inenarrável. Só quem participa é que sabe. Só para a gente encerrar, o Wilson, o futuro da medicina está na Amazônia? Com certeza. Então a gente está no lugar Não tem certo. nem dúvida disso. Deus colocou os remédios na floresta. Exatamente. Ai, que A gente só lindo. Deus colocou o remédio nas florestas. É. Olha, então eu quero terminar também falando da campanha da fraternidade, então, porque se eles estão pedindo a campanha da fraternidade é sempre um tema de relevância no mundo inteiro. E a questão dos biomas, né? Os biomas que se completam, né? Porque assim, a natureza, o homem e tudo se ajunta e se ajeita, né? E à medida que a gente consegue fazer isso de forma sustentável, cuidadosa, né, Carlão? Eu acho que é muito importante. Numa palavra, num pensamento, numa ideia, o que é que você gostaria de deixar aqui desse teu trabalho de quase 30 anos na escola? O carinho. Carinho por tudo que a gente desenvolveu. Saber que a gente ajudou tantas pessoas a se modificar. E saber, como o Wilson falou, que essa semente que a gente plantou vai continuar prosperando para frente. Wilson. Difícil demais isso. É porque eu acho que isso é muito pessoal e vai de cada pessoa.
né? É por isso que ele é pessoal, né? É uma coisa que vem de dentro da gente, a equipe faz isso, o grupo objetivo faz isso, nós fazemos isso, sabe? Isso está enraizado. Se você pegar qualquer atividade do grupo, você vai ver que as pessoas são unidas em prol de uma comunidade melhor, de um aluno melhor, de melhor instruído e de uma consciência melhor. Muito bem. Muito Eu obrigada quero agradecer ao Carlos Freitas, o Carlão, que é biólogo, coordenador e professor da Escola do Mar. E ao professor Wilson Malavasi, um dos fundadores da Escola do Mar e coordenador do projeto Florestas do Rio Negro. Muito obrigada a vocês. Obrigado. Bom, e nós encerramos com um bocadinho de prosa e poesia, né? Um respiro. Não é isso, Malu? No seu dia. A nossa reflexão vem de quem? De quem que vem a nossa reflexão? Do Tiago Melo, natural do estado do Amazonas, um dos poetas mais influentes e respeitados do país, né? O Tiago de Mello, ele nasceu no Amazonas, está hoje com 90 anos de idade, né? Ele é um exemplo, e como você falou aí, Wilson, ele é o Tiago de Mello também ele junta palavras. Lá se junta o Rio Negro e o Solimões, e o Tiago de Mello, ele junta palavras para falar diretamente ao coração. E é com uma poesia do Tiago de Mello que chama De Uma Vez por Todas, que nós encerramos esse programa de hoje na linda voz de Silvia Vinhas. Vamos lá. Olha aqui, nós separamos um trecho muito bonito desse poema. O perfume da floresta une em morna convivência a árvore altaneira e a planta mais rasteirinha do chão, o árido silêncio, a palavra luminosa dos poetas, o sopro denso e perfumado do mar, a aurora de cada dia, o sol e a chuva reunidos na divina origem do arco-íris. 5 séculos árduos de esperança. Tudo isso, e de dor, espanto e pranto, para sempre se fez, lateja e canta o coração latino-americano. O Duas na Tri fica por aqui, lembrando sempre que a educação é uma história sem fim. Até a semana que vem.